Olá pessoal, hoje eu estou aqui no meu jardim, ou no jardim que minha esposa cuida, e a gente tem aqui um pé de acerola. Quero mostrar para vocês como é que ele está agora em novembro. Ó, vem comigo e dá uma olhada aqui, ó, nessa maravilha. Carregado, pé de acerola, evidentemente cheio de acerola, dando fruto no tempo certo. Show de bola. E por que eu mostrei para vocês essa situação agora em novembro, com o pé carregado, né, de frutos? Que é justamente sobre isso que a gente vai ler um texto, lendo os evangelhos de Mateus com Ellen T. Wright. Ele vai falar justamente da boa árvore que dá bom fruto. Vem comigo, fica comigo, nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto no vídeo de hoje. Venha comigo agora na leitura que a gente faz desse projeto aqui, Mateus para Todos, do Ellen T. Wright. A gente está ainda no Sermão do Monte, indo para o final do Sermão do Monte. E a leitura de hoje é em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 23. O título que o Ellen T. Wright fala se chama Os Dois Caminhos. Entrem pela porta estreita. Vejam, a porta que conduz à destruição é bela e larga, e o caminho que leva à destruição é amplo. Muitas pessoas seguem esse caminho. Contudo, a porta que leva à vida é estreita, assim como é apertado o caminho que leva a ela. Não são muitas as pessoas que o encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles virão a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos famintos. Vocês o reconhecerão pelo fruto que eles produzem, pois vocês não encontram uvas em espinheiros ou figos em cardos, não é mesmo? Bem, de forma semelhante, boas árvores produzem bons frutos, enquanto más árvores produzem frutos ruins. Em verdade, árvores boas não podem produzir frutos ruins, nem as ruins frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e jogada ao fogo. Portanto, vocês devem reconhecê-los pelos seus frutos. Nem todos que me dizem mestre, mestre entrarão no reino dos céus. Somente as pessoas que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitas pessoas dirão para mim, mestre, mestre, profetizamos em seu nome, não é mesmo? Expulsamos demônios em seu nome. Realizamos muitas obras poderosas em seu nome. Então eu lhes direi, nunca os conheci, vocês são um bando de malfeitores. Afastem-se de mim. São palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte. O que a gente pode destacar do livro do Ellen T. Wright, desse pequeno comentário a respeito de Mateus 7, 13 a 23? Bom, essa passagem traz 3 avisos passando em rápida sucessão como placas numa autoestrada. Quando a gente viaja, se você for de carro para cidades, tipo eu moro numa cidade que não é essencialmente litorânea, mas é 30 minutos de a gente estar na praia. A gente pega a BR-101, está cheio de placas de avisos. Se a gente vai para Florianópolis, tem um monte de sinalizações dizendo entradas, saídas, que nos orientam a velocidade e tudo mais. Então, assim, essa passagem, o Ellen está falando que são como placas e avisos para que a gente tome cuidado nessa nossa trajetória. Nós, em primeiro lugar, temos que ter certeza de atravessar a porta. Tenha cuidado com as pessoas que podem desviá-lo da entrada. Então, primeiro, a porta é estreita. E essa alusão à porta estreita que Jesus está falando, para o pessoal que... Pegue, vem cá. Para o pessoal que morava ali na Palestina nos tempos de Jesus, não era algo incomum de se conhecer, de se visualizar.
porque as construções eram feitas de maneira bastante simples e estreitas. Até hoje, se você for para Jerusalém Antiga, você vai ver passagens bastante estreitas, portas bastante estreitas também. O Enterprise continua. Algumas portas de cidades eram largas o bastante para muitas pessoas passarem por elas ao mesmo tempo. No caso de outras, você tinha de esperar sua vez para passar. Jesus é contrário a qualquer ideia de que você pode apenas seguir o fluxo, permitindo que a multidão determine o ritmo e a direção da marcha. Ele aqui está tentando trazer um ensinamento que cabe a nós escolhermos, tomarmos a decisão de atravessar essa porta, de ir pelo caminho. Nem sempre o caminho mais largo é o melhor caminho. Às vezes o caminho estreito, por mais aplicado que seja, é o caminho ideal. Segundo, a escolha está anunciada e não há como evitá-la, nem como suavizar o caminho difícil. As escolhas importam, os atos e os motivos também. Aprender a seguir a Jesus e a conhecer Deus como Pai realmente importa. Essa é a mensagem do Enterprise. Ele é interessante que quando você começa a ler esse autor, você percebe que ele tem um certo cuidado realmente de apresentar a Deus também como Pai. É um Pai que se importa com a situação na qual seus filhos se encontram. Mas para se tornar filho, e isso ele deixa claro também, é importante que a pessoa venha a querer ter um relacionamento íntimo com ele. No caso que a gente chama de receber a Jesus como Senhor e Salvador. E o terceiro, o próximo aviso, alinhado com as instruções bíblicas, é contra os falsos profetas. A questão dos problemas com os falsos profetas é que eles parecem muito bons, muito razoáveis e muito confiáveis. E aí é interessante ler o que Paulo também fala a respeito da gente ter cuidado com os falsos profetas. Se aconteciam naquele tempo em que Jesus viveu e no tempo da chamada igreja primitiva, imagine você nos dias de hoje, quase passam-se 2000 anos aí de história de vida cristã. Não é preciso fazer um exercício muito grande aí de memória, de reflexão teológica para perceber como há, infelizmente, falsos profetas, mestres, que vão trazendo uma série de doutrinas que vão minando aos poucos, ou tentam pelo menos, a base da fé cristã. Aí vem desde a teologia da prosperidade, de unção do riso, de ativações proféticas, da teologia liberal, do progressismo que invade hoje, principalmente hoje, as instituições religiosas, tornando a porta bastante, o caminho largo e a porta bastante larga também para que as pessoas adentrem ao reino dos céus. E não foi assim que Jesus ensinou. E aí é que ele fala do cuidado que a gente deve ter em relação a isso. No Antigo Testamento, o teste para saber se o profeta era verdadeiro ou falso consistia no seguinte: espere e veja. Quer dizer que se um profeta ele trouxesse uma mensagem em nome de Deus, uma profecia a respeito de algo que até poderia vir a acontecer ou não, a prova de que esse profeta falava em nome de Deus é que eventualmente vai acontecer o que ele disse. Se não acontecesse é porque a gente já saberia que ali há um falso profeta. Jesus tem um método de detecção mais vívido e talvez mais rápido. Examine a vida da pessoa que lhe oferece o conselho. Agora vem a parte que é muito interessante que Jesus fala, que eu coloquei na introdução do nosso vídeo, né? Como aqui atrás está o pé de acerola. Está supercarregado de frutos. Né? Uma acerola, ela não produz banana. Uma banana não produz acerola, o pé de banana não vai produzir acerola. Assim como uma videira não vai produzir uma maçã, nem a macieira, ao contrário. Então, cada árvore produz o seu próprio fruto e produz no tempo que lhe é apropriado. Caso isso não aconteça, alguma coisa está errada. Ou com o agricultor que não soube preparar a árvore, ou com a própria árvore que não é
uma boa árvore que não está dando fruto no tempo certo. Então aqui na nosso pé de acerola, todo ano a gente poda para que ela produza mais fruto ainda. E cada vez mais os frutos se tornam graúdos, é interessante isso. Então pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. E o fruto não pode apenas ter a aparência de poder espiritual. O fruto ele tem que condizer com a sua própria natureza. Obras poderosas não são uma indicação definitiva de alguém que realmente pertencer a Jesus. Porque aqui no texto bíblico ele fala: nem todo aquele que diz mestre, mestre, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, realizamos muitas obras. Nem todos esses que dizem ou que fazem essas coisas entrarão no reino dos céus. Jesus disse que nunca os conheci, o que é muito grave. Jesus não os conhece. O que conta, diz o Ellen White aqui, finalizando, é conhecer a Jesus, ou antes, ser conhecido por Ele. E o que isso quer dizer? O que é ser conhecido por Jesus? No restante do capítulo, entre Mateus 7, 24 e 29, é o que nós vamos descobrir. Mas isso fica para a próxima meditação. O importante dessa lição de hoje é você saber que o caminho é estreito e a porta é estreita. São poucos os que entram por ele. E que também uma árvore boa, ela produz frutos bons. Não se engane pelos falsos profetas. Procure aqueles que estejam baseados na palavra de Deus e cujas vidas reflitam essa essência, esse viver da palavra. Sejamos como os bereanos no tempo de Paulo, que conferiam tudo também, aquilo que se anunciava, de tal forma que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus te abençoe e que você produza frutos aonde Deus colocar você.